Vamos lá? Então vamos falar agora dessa influência, né, dentro da cultura afro-indígena nas nossas manifestações culturais, manifestações do movimento, né? Então a influência de toda essa cultura que o país tem dentro do que a gente aplica hoje, dentro das aulas de educação física e dentro do que a gente pode aplicar. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes o profissional da educação física ele sempre tem uma desculpa, né? Assim, não tô condenando o profissional da educação física, né? Longe de mim. Mas muitas vezes o profissional se queixa que ele fala assim, pô, eu tenho que me virar com, com uma bola, com um material para poder dar uma aula de basquete, uma aula de vôlei. Só que a gente tem que entender que a gente tem muito mais do que isso, né? Dentro das aulas, mais do que dar aula de futebol, né? Isso é importante? É de extrema importância para o aluno. Só que a gente tem que entender que a gente pode trabalhar com outros conteúdos, né? Outros materiais, outras coisas, e às vezes o material que é o próprio corpo em realizar o movimento. Então a gente tem que trazer vivências diferentes para nossos alunos, uma diversidade cultural maior para os nossos alunos, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa, como profissionais, a gente precisa colocar isso na prática, a gente precisa colocar isso é, com a vivência para o aluno, que o aluno consiga vivenciar isso. Então, aí a importância, né, de nós, como profissionais da educação física, trazer um pouco da cultura do nosso país, né, a diversidade da nossa cultura para as aulas de educação física. Então, as influências ali, se a gente pegar a corporeidade e essas influências afro-indígenas e influências africanas em relações à etnia, em relações a culturas raciais, essas influências são muito grandes, são muito vastas, né? Se a gente pegar a miscigenação cultural que nós temos, ela é muito ampla, né? O Brasil é considerado um dos países que mais possuem uma miscigenação cultural. Então, quando a gente fala de miscigenação, é uma mistura, né? Uma interação. Eu acho que seria mais uma palavra bem bonitinha, interação cultural, que a gente interagir com outras culturas e a gente agregar essas outras culturas às nossas culturas, né? E aí a gente acaba tendo uma diversidade cultural muito, mas muito grande, né? Então, isso repercute diretamente na corporeidade, né? E essas influências africanas e indígenas, elas repercutem de forma, muitas vezes, na na nossa alimentação, nossa vestimenta, e repercute nas nossas movimentos, nos nossos movimentos, e assim nas nossas aulas de educação física. E a gente vivenciar isso de forma mais abrangente dentro das nossas aulas é de extrema importância, né? A gente não pode negligenciar isso nas nossas aulas, né? Então, por meio da dança e da música, o negro, por exemplo, apresentou e ainda apresenta grande destaque em relação à corporeidade. Então, se a gente pegar as influências que nós temos da cultura africana, né, e da cultura dos negros, então, que vieram da África em navios negreiros, né, e aí chegando no Brasil, eles acabam compartilhando da cultura, não com os seus escravagistas, né, os seus algozes, mas com os negros que ali já estavam, né? Então enriquecia ainda mais a cultura, porque via negros de várias regiões da África, né? E acabava compartilhando de várias culturas diferentes dentro da África, porque a gente muitas vezes fala da África como se fosse um país, né? Uma única cultura. E não, a África é um continente enorme, né? Ela é um continente com vários países que agrega tanta cultura que às vezes a gente não consegue mensurar toda a cultura que a África consegue nos proporcionar. Porque são vários países, são várias ideias, são vários costumes, várias comidas, vários estilos musicais, estilos de dança. Se a gente pegar o nosso continente da América do Sul aqui, a cultura que nós temos é muito rica, é muito grande, porque são vários países, né? E muitas vezes a África ela é vista
de forma até errônea, negligenciosa, dentro das visões educacionais e culturais, como se fosse um país, né? E não é. É um continente cheio de cultura, cheio de história. Muitas vezes as pessoas associam, é um país muito pobre. E não é um país, gente. Talvez tenha um continente, seja um continente com uma riqueza menor do que outros países, sim, mas não todos os países são pobres, não todos os países que vivem na pobreza, que às vezes as pessoas associam dessa forma e de forma errônea, né? E acaba sempre colocando o país como coitados, né? Como país, né? Como um país cheio de coitados e já vem o erro daí que não é um país, né? Mas um continente e não só de pobreza que tem nesse continente, né? Mas uma cultura muito vasta. Então, ó, como por exemplo, pegando algumas coisas ali de influência dentro da cultura africana que veio para o Brasil, né? A própria criação do chorinho, do samba, então a influência na música popular foi muito grande, a cultura africana, né? E a utilização de instrumentos musicais, né? A cuíca, o berimbau, as atabaques, né? Que a gente tem vários estilos de atabaques, né? Uma coisa que eu vou falar mais para frente ali no final da aula. Berimbau também, a gente tem alguns estilos diferentes de berimbau, e o berimbau é muito utilizado dentro da capoeira, porém ele não surgiu dentro da capoeira, ele surgiu muito fora da capoeira. Os instrumentos surgiram fora, só que assim, o berimbau ele é muito associado à capoeira, e ele foi trazido para a capoeira, né? Tanto que se a gente pega documentos históricos, historiadores que não falam que não se utilizava o berimbau no surgimento da capoeira, nos primeiros anos, mas o berimbau foi trazido para ser utilizado dentro da capoeira no século passado, né? Então, em 1900 e bolinha ali, 1930, 1940, se eu não me engano, 1920 a 1930, que foi agregado ali o berimbau à capoeira, né? Então a gente tem essa diversidade cultural na dança, na língua, né? na música, na vestimenta, na alimentação. E a gente tem que tentar trazer isso para as nossas aulas, a gente tem que tentar trazer essa cultura e apoiar, valorizar essa cultura, não deixar ela se perder, né, dentro de negligências nossas como profissionais, né? A gente negligenciar essas atividades dentro das aulas, né? Então, por exemplo, como eu disse para vocês, eu queria muito utilizar desses conteúdos práticos com vocês, para que vocês pudessem vivenciar um pouco, por exemplo, da capoeira, um pouco do nossa, fugiu da cabeça agora. O maculelê, que é uma dança que mistura cultura indígena com cultura africana, né? É muito conhecido dentro da maculelê, é muito conhecido dentro da capoeira, porém ela vem dos índios, né? Então gostaria muito que vocês pudessem vivenciar um pouquinho do maculelê, da capoeira nas nossas aulas. A gente não vai ter esse momento, né, infelizmente, porém é uma coisa que eu tenho certeza que em um outro momento a gente vai ter aulas juntos ali, e eu vou tentar trazer isso dentro das nossas aulas, conteúdos assim ricos, para a gente poder vivenciar isso de forma bem ampla, né? Essas manifestações culturais. Eu acho que é muito importante, é muito válido, a gente precisa trazer isso, a gente precisa vivenciar isso nas nossas aulas. Só dando uma olhada aqui no grupo para ver se tem uma mensagem de vocês. Aqui, ó. Para mim não aparece a mão, tô sem áudio aqui, já começou, já começou. A mão não aparece aí, poxa vida. Para alguns alunos conseguem usar, outros não. É bem no centro aí, aparece a mãozinha, eu aperto a mãozinha, ó. O Danilo eu consegui apertar, apareceu pro Danilo. Eu consegui usar, acho que só o Gustavo falou que não conseguiu, né? Apareceu a mãozinha para ele.
É um dos Gustavo, né? Tem dois aqui. Certo. Agora só tem um na aula, né? Então, ó, um pouco falando um pouquinho mais da influência africana, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade. A partir da invasão dos colonizadores ali na África, né? No século XIV e século XV, a África acabou passando por muitas alterações, influenciando praticamente quase o mundo inteiro por meio da sua cultura, né? Porque aí assim, através da escravidão, né? Infelizmente, né? Essa manifestação cultural no mundo veio através da dor da escravidão, né? Então é uma coisa muito triste, complexa, é, bem complicada de falar, né? De abordar também, né? Precisa ser abordado, não pode ser negligenciado. A gente precisa abordar a cultura negra nas nossas aulas, sim, e pela sua riqueza, né? E é muito difícil falar um pouco da escravidão, mas, né? Então, vamos lá. Então, ó, todas as comemorações no Dia dos Africanos eram sempre realizadas por intermédio da dança, né? Então, quando tinha um nascimento, a morte de alguém, o plantio, a colheita, todas essas comemorações, mesmo um momento de tristeza, que é a morte, né? Eram feitas através das danças, né? E é irônico, né? A gente vê hoje, por exemplo, um meme dos carregadores de caixão, né? A gente vê eles dançando, tudo. Isso é muito comum na África, isso é muito comum. Era muito comum, né? Era uma coisa muito comum da cultura africana. E às vezes as pessoas tratam como se fosse, ah, meu Deus, banalizando. Mas não tem porquê, né? Banalizar, não tem porquê. É, às vezes ver isso como algo tem gente que vê até como algo negativo, né? E não é besteira, né? A dança na cultura, ela é muito forte, né? Cultura africana. E a dança como manifestação da em relação à, à morte, porque os africanos eles acreditam muito como a morte é uma passagem, né? Vários países africanos, né? Eu falar assim, os africanos é como se eu estivesse falando de todos os países, né? Mas na cultura de grandes países na África é muito comum, né? A dança em uma passagem de morte é muito comum, né? E hoje às vezes as pessoas fazem brincadeiras aí, né? É normal também, não vejo como eu vejo que muitas brincadeiras são feitas como brincadeiras, mas não como algo ruim, né? Não como algo depreciativo, né? Como se fosse ofendendo, mas é só uma discussão mesmo, né? Danças em filas é muito feitos, né? Danças em círculos que os africanos eles faziam em filas, né? Um atrás do outro, em círculos, para dependendo de como eles estavam expressando aquela comemoração. Então, isso tinha a ver com o nascimento, tinha a ver com a morte de alguém, o plantio, a colheita. Então, dependendo de como o que eles estavam comemorando, eles tinham uma forma de dança, né? Então, a utilização de palmas, que é muito comum da cultura das danças africanas, a utilização de palmas, né? A formação em círculos ao redor de uma pessoa que está dançando. E isso é legal, gente. Olha essas características. Por exemplo, a capoeira. A gente sempre faz um círculo ao redor das pessoas que estão jogando, que estão dançando ali na roda de capoeira, né? Uma roda de samba, a gente sempre fala assim, uma roda de samba. Então, olha isso é tão comum dentro da África fazer uma roda que agrega em várias culturas, né? Por exemplo, o que eu acabei de falar, roda de samba, uma roda de capoeira, uma roda de frevo. Então, ela é muito grande, né? Muito comum, né? Então, às vezes a gente está manifestando algo da nossa cultura africana ali sem perceber, sem conhecer, sem ter qualquer conhecimento sobre aquela origem, sobre aquilo que está sendo manifestado, né? E a participação ampla de homens, mulheres e crianças, né? Sempre existe essa grande participação
Tem estilos de dança que tem maior participação das crianças e os adultos ao redor batendo palmas, tem danças que tem maior participação das mulheres, danças que são participação maior de homens, né? Então as danças elas são muito ricas, elas agregam todos, né? E aí a mistura de ritmos e danças, né, devido a essas grandes influências europeias, devido a aquela passagem da escravidão, né? E aí acabou misturando muitas das danças e os ritmos e os sons foram se misturando nas culturas europeias, né? E aí a gente tem até manifestações que hoje elas têm essas mudanças, né? E aí muitos se falam assim do resgate histórico, tentar trazer um resgate maior da cultura mais africana do que europeia, né? Então, o uso de tambores é muito comum, o uso de saias, por exemplo, saias rendadas, é muito comum na cultura africana. É uma espécie de chocalho que é feito com a cabaça, que ela é oca por dentro, e aí tem um monte de sementes, ossos, que os índios usam muito isso também, né? Então, para vocês verem como que interessante, né? E essas chocalhos, espécie de chocalhos, eles também dão muito ritmo, né? E aí, olha que legal, o uso das mãos, das palmas e dos movimentos corporais como uma expressão, e ali dentro da cultura, né? Da cultura africana, e como expressão de rua, como expressão musical, usar esses ritmos, usar como a gente fala dentro da música, deixa eu tentar, percussão, né? Percussão feita através das mãos, da batida das mãos, né? Que interessante, né? A própria capoeira, né? Como dança, como luta, como jogo, como brincadeira, né? Então a capoeira também é muito rica e veio ali da cultura africana, né? E aí, assim, puxando um pouquinho agora para as influências indígenas, né? As influências dos índios dentro da nossa cultura, né? Os índios brasileiros, eles apresentaram muitos mistérios, né? E seus rituais e suas crenças. Então, eles trouxeram muito através ali das suas manifestações, trouxeram muito enriquecimento para para nossa cultura hoje e também deve ser resgatado, também deve ser trazido isso para nossas aulas de educação física, né? Então a dança e a música são consideradas uma das atividades mais importantes na sociedade, na vida social dos índios, né? Então as manifestações elas são muito grandes com a utilização das músicas, dos ritmos, né? E aí uma coisa que eu acho muito vantajoso a gente discutir, eu acho muito interessante essa discussão, que é a importância, como o ser humano ele é tão influenciado pela música, né? Vocês já pararam para pensar que a música ela é mundial? Em vários países existem seus estilos de música, seus estilos de canto, seus estilos de tocar os instrumentos, né? E como ela é tão grande e acaba que essas músicas elas influenciam na dança e a dança influencia nas músicas e uma vai influenciando na outra. Então isso pode enriquecer muito quando a gente associa isso dentro das nossas aulas, né? Às vezes a gente quer contar uma história, por exemplo, como eu falei para vocês, contar a história da escravidão dentro das nossas aulas de educação física e através da música e dança eu posso fazer isso de forma muito ampla, de forma muito rica, né? Sem deixar de envolver o corpo quanto ao movimento e contando um pouco da história e origem, né, da nossa própria cultura, né, da nossa cultura brasileira em si. Então, o índio utiliza a dança para celebrar a vida e os costumes, né, e a preparação, por exemplo, para guerras, retornar de guerras, né. Então, eles utilizam a dança como uma celebração de uma guerra que está para acontecer com tribos rivais, de manifestação entre do retorno, fim de uma guerra, exatamente, né?
aqui eu coloquei até uma imagem aqui, né? Mostrando mais ou menos ali um pouco um estilo ali, como se estivesse celebrando uma situação de guerra. Aqui é no Amazonas ali, né? Não é feito entre o Parintins, se eu não me engano, e Boi de Parintins, se eu não me engano, eu não lembro se eu estou falando certo. Mas é uma coreografia que eles fizeram e eu quis colocar aqui, né? E a preparação para o plantio também, a colheita, que nem eu falei para vocês da cultura dos africanos que vieram para o Brasil, né? E aí utilizavam muito dessas danças e música nessas celebrações, né? Do plantio e da colheita. Após uma boa pescaria, por exemplo, utilizam muito dessas celebrações. O início da puberdade, então, entre os jovens, o início da maturação, da puberdade, é também um grande marco, né, de celebração. E homenagear os mortos, né, ou ainda afastar as doenças, né, também é uma grande manifestação, é uma grande ação ali de celebração, até para afastar espíritos ruins, como eles falam, né, afastar doenças das tribos, afastar doenças dos seus entes queridos. Então o xamã, né, o curandeiro das tribos, geralmente eles fazem esses estilos de dança, né? Então todas as danças indígenas podem ser realizadas individualmente ou em grupos, né? E das danças sagradas apenas os homens participam, no caso, né? Então o ritual indígena é marcado por uma linguagem corporal muito rica, e aí olha a importância de a gente ter um pouco desse conhecimento e tentar inserir isso nas nossas aulas de educação física, né? Com a utilização então, da estética, de roupas, vestimenta, maquiagem, ações corporais, e também no canto, ocupando um lugar muito importante em toda a cultura indígena, né? A utilização do cantar, né? Da música em si. O que a gente só tem que tomar cuidado, né? A gente às vezes vai fazer ali uma aula sobre influências dos índios, né? E aí a gente vai lá e faz uma pataquada que nem essa daí que foi feita num programa de televisão, né? Em que convidaram uma tribo indígena e aí vamos fazer uma dança do índio, né? Isso não tem nada a ver, né? Com cultura indígena. Foi uma coisa, na verdade, mais constrangedora do que até mesmo celebração cultural, respeito. Talvez faltou mais respeito do que manifestação cultural em si, né? Mas enfim, quem sou eu para reclamar disso, né? Influência dos índios, né? Continuando, a gente tem duas influências grandes ali, por exemplo, o toré, né? Que é uma dança que possui variações muito grandes de ritmos e pode depender muito de cada povo, né? De cada tribo, de cada grupo, né? E o toré, ele utiliza alguns instrumentos, né? O chamado amaracá, ou maracá, né? Falei errado, desculpa. Que é aquela espécie de chocalho que eu falei para vocês, né? Que é utilizada a cabaça seca. Cabaça tipo como se fosse uma bolinha que é utilizada no berimbau. É aquela parte que dá o som do berimbau. Depois eu vou mostrar para vocês muito bem, né? Fica melhor. Mas a cabaça é uma cabaça seca, né? Que no interior dela é tirado o que tem no interior dela, colocado algumas sementes, né? E algumas pedras, que ao fazer um movimento, ela parece um chocalho. A sonoplastia aqui é perfeita, né, gente? E aí ela permite ali maior utilização de uma sonoridade que vai permitir ali maior interação da dança em si, né? Então, ó, essa dança é muito considerada um símbolo de resistência, né? E ao mesmo tempo ela gera muita união entre os índios. Então aqui, ó, tá cá essa espécie de omaracá, né?
Então tá aqui, ó, na mão das meninas aqui dançando, fazendo todos os movimentos e as expressões, né? Tem uma outra imagem também mostrando aqui, ó, na mão dele, o maracá. E aí é o Quarupi. O Quarupi é um estilo que ele é mais, como eu posso dizer, ele tem uma celebração voltada às pessoas que morreram, né? Então é uma dança feita na frente dessa tora de madeira ali, e essa dança ela é feita para celebrar uma passagem da morte, fazer uma celebração através do canto e da dança na frente desses troncos, homenageando todas aquelas pessoas que morreram. Então é uma celebração da passagem da morte, né? De você celebrar tanto aqueles que estão vivos, mas celebrar aqueles que se foram, né? Então, seus entes queridos, fazer uma celebração grande quanto a essas pessoas. Aqui também eu coloquei, né? Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, numa dança feita em fileiras, né? Utilizando então filas um atrás do outro, e aí eles ficam de frente, por exemplo, para esse tronco, né? De uma árvore sagrada ali, para eles naquele momento, né? E aí eles fazem toda essa celebração Quarupi, tá bom? E aí, entrando um pouquinho mais na minha área em si, né? A capoeira, falar um pouquinho da história da capoeira, né? Que muitas pessoas não conhecem, mas a capoeira tem origem tupi, né? O nome capoeira tem de origem tupi, e ele significa mato ralo. Ele é chamado, tem essa palavra, devido aos grandes campos de mato, que o mato era bem ralinho, era bem pequeno, né? E aí eles chamavam de mato ralo, que é aqueles campos com um mato bem curto, né? Aqueles campos enormes. E aí tem muitas lendas por que esse nome capoeira, né? Muitos falam que esse nome se dá porque os negros praticavam o jogo ali, a dança, nesses campos, né? Que tinham um mato bem ralo, então é onde eles conseguiam se movimentar bem. E outras histórias ali falam que, por exemplo, leva esse nome porque os negros, quando fugiam e aí eles estavam sendo perseguidos, eles ficavam escondidos, né, em arbustos, em regiões ali desses campos de capoeira, né? E aí, quando passavam seus algozes, quando passavam seus inimigos, seus perseguidores, eles atacavam eles e agrediam eles, né? Eles batiam neles, nos seus perseguidores. E aí, quando esses perseguidores voltavam para os casarões, eles sempre falavam: ah, o que aconteceu com vocês? Ah, os negros lá da capoeira pegaram a gente, né? E aí isso foi se espalhando, essa coisa do, os negros da capoeira, os negros estão da capoeira, eles estão pegando os outros, eles estão protegendo um ao outro, e aí também levou esse nome de capoeira. Então existem várias lendas em relação por que do nome capoeira, né? A ideia é que o significado tem a ver com isso, com o mato ralo, né? E a gente até então, muitos historiadores falam alguns pontos, né? Através de estudos ali na história, né? Nos documentos que existem dentro da nossa cultura, nossa história. Alguns apontam uma coisa e outros apontam outras coisas, né? O que a gente tem que entender é que a capoeira, ela pode ser considerada uma luta disfarçada por dança, né? E aí, muitos capoeiristas falam, né, que é uma luta, mas é uma brincadeira, mas é um jogo, mas às vezes ela pode ser uma dança, mas tem momentos que ela é uma arte marcial. Então, assim, a capoeira ela é muito rica, ela é muito ampla, né? Ela tem momentos que ela tem um jogo, uma disputa, né? Como eu falei para vocês, o jogo, né? O jogo é uma disputa. Existem regras, mas é uma disputa para ver quem é o melhor, né? E às vezes tem a dança também, né? Tem a arte da dança, de brincar. E aí vem a brincadeira, que
é mais uma brincadeira sem regras, sem disputar para ver quem é o melhor, mas às vezes só mostrar sua arte, só seus movimentos, né? Então, por isso que a gente fala que ela é muito flexível, a capoeira ela é muito ampla, né? E aí ela tem uma origem, a capoeira ali é datada mais ou menos ali no século XVII, né? Então, pelos escravos trazidos dos navios negreiros, né, da África para o Brasil. E aí a capoeira pode ser considerada, então, uma forma de expressão do movimento humano, né, além de gerar uma grande sociabilidade e solidariedade, devido ao companheirismo, devido à troca de conhecimento, de ações. Então, a capoeira ela acaba sendo muito grande, né, e ela tem uma grande expressão quanto ao movimento humano, né, e o movimento consciente. Então, motricidade são exercícios com grande motricidade e grande interação entre as pessoas, né? E a capoeira, falando ainda um pouco mais da capoeira, né, que ela é considerada também uma expressão cultural afro-brasileira, né, sendo uma mistura de luta, dança, cultura popular e música, e foi desenvolvida no Brasil por intermédio dos escravos africanos. E aí, pegando um pouquinho desse gancho, né, ela foi criada, né, por intermédio dos escravos africanos, porém ela é brasileira, né? Isso os historiadores falam muito que a capoeira é brasileira. Ela tem influências africanas muito fortes, né? Porque não foram os negros africanos que estavam no Brasil que criaram a capoeira, só que ela é brasileira porque ela foi criada no Brasil. Ela mistura essas influências, ela mistura essa cultura, mas ela não foi criada na África, né, nos países angolanos, por exemplo, que foi uma grande parte dos negros trazidos para o Brasil, né, os negros bantus, os negros angolanos, então eles vieram para o Brasil de grande parte ali de Angola, né, e não foi criado, então, na África em si, mas criado no Brasil, né. E aí, ó, a prática da capoeira surgiu necessariamente, né, do negro, na busca de proteção contra as violências do casarão, violência dentro da senzala, de agressões, chicotadas, chibatadas, né? Então, esses negros, eles criam a capoeira como uma forma de proteção, e aí e a gente fala da luta muito forte que existe dentro da capoeira, né? Da própria arte marcial, e aí é disfarçada por dança, né? Por quê? Imagine assim, se os negros ali praticassem movimentos de luta, talvez não, né? Certeza, né? Que não seriam bem aceitos, né? Por seus os donos de casarão ali, eles talvez não seriam bem aceitos, né? Pelos donos de escravos. Então o que acontece? Os negros eles acabam disfarçando a capoeira com a dança. Então, quando se aproximavam, eles praticavam mais a dança do que a luta em si, né? E por isso que a gente fala que a capoeira tem muito disso, né? Que ela é uma dança, ela é uma brincadeira, ela é uma luta, ela é um jogo, é uma brincadeira. Então, a capoeira tem muito disso, né? Devido a esse disfarce, né? Devido a esses momentos de disfarçar. Então, não deixar ser evidente que era uma luta, mas deixar às vezes mais evidente que é uma brincadeira, né? E aí utiliza de todas as regiões possíveis do corpo, né? Então, assim, usa pés, mãos, cabeça, joelhos, cotovelo. A gente usa ombro em alguns movimentos, sim. Usar ombro. A gente usa muitas vezes até o quadril. A gente usa movimentos com o quadril, às vezes, para deslocar a pessoa, tirar a pessoa do seu equilíbrio, do seu eixo de equilíbrio ali, utiliza movimentos com o quadril. Então, a capoeira tenta utilizar todo o movimento possível do corpo, né, sem se machucar você, mas tentando desestabilizar. E aí a gente fala que hoje a gente usa a capoeira, às vezes, para desestabilizar o companheiro, o adversário, né? E a ideia da capoeira seria isso, né? E aí ela tem muito ginásticas acrobáticas, né? Que entra muito elementos de dança, aí ginástica, movimentos acrobáticos, tanto que a gente fala que na capoeira a gente tem muito movimentos acrobáticos, movimentos marciais, movimentos de luta,
movimentos de defesa, então ataque, né, dentro desses movimentos marciais, movimentos de dança, e aí alguns momentos a gente usa bastões e facões como uma forma de brincadeira ali, né? Terrível, engraçado. Fala, pô, usar facão, bastões, né? Só que a gente usa dentro do maculelê, que nem eu falei para vocês, que eu gostaria muito de mostrar o maculelê para vocês, né? A dança do maculelê, que é muito legal. E a gente usa os bastões, usa o facão, porque a gente simula ali situações que aconteciam com os negros escravos, né? Para tentar trazer mais essa aproximação da nossa cultura africana, né? E aí, deixa eu só ver aqui o fio da meada, eu tinha uma coisa interessante para falar. Então, assim, essa coisa do disfarçar a luta em dança, também isso tem na música, né? Tem momentos na música que a gente faz batidas na atabaque, e hoje com o berimbau, né? A gente faz o movimento do berimbau, principalmente com a atabaque, então, que a gente utilizava os negros, né, utilizavam ali, os negros escravos utilizam a atabaque muitas vezes, mudanças no som para mudar o ritmo. Então, às vezes, o ritmo estava muito rápido, significa que era uma luta. Aí mudava o ritmo, deixava um ritmo mais dançante, e aí os negros entendiam que estava chegando alguém, né? Tanto que a formação da roda de capoeira, ela tem uma grande importância, né? E o que acontece? Depois da escravidão, e aí existia ali a luta pela libertação do negro, né? E aí alcança a libertação, né? Só que o negro foi marginalizado, ele foi abandonado, né? Pelos governos brasileiros, pelos seus algozes, pelos seus donos de escravos. E o negro foi abandonado e não foi permitido a ele ter terras, ter terras para o plantio, para ter uma moradia, para ter o alimento. E aí foi marginalizado, né? Jogado na sarjeta, vamos dizer assim. E aí muitos dos negros que praticavam a capoeira, eles utilizavam a capoeira como uma forma até para assaltar, roubar algumas pessoas. Infelizmente, foi necessário isso até para sobreviver. E muitos começaram a utilizar também a capoeira de forma a demonstrar, né, o estilo da capoeira para os seus entes queridos, demonstrar o estilo da capoeira, de passar de geração em geração, mostrar para turistas que vinham nos portos, né, e às vezes ganhar um dinheiro demonstrando a sua arte ali. E aí a capoeira, ela se torna proibida, né? Ela se torna proibida e ela é considerada, o capoeirista, ele era perseguido e ele era preso. Tanto que Fernando de Noronha, né, que é muito tratado como uma, uma ilha paradisíaca, né? E Fernando de Noronha era uma prisão, né, no começo do século passado. Então, no começo ali, nos dois primeiros décadas do século passado, Fernando de Noronha era uma prisão e os negros que eram presos ali na região nordeste, principalmente Pernambuco, né, eles eram levados para Fernando de Noronha e ficavam lá presos, né? E, e aí, aonde eu quero chegar com isso, né? É que os negros precisavam se proteger, porque enquanto eles estivessem praticando a capoeira, eles poderiam ser presos. E aí que acontece? Aí que vem a importância do berimbau. O berimbau, ele trouxe mais musicalidade para a capoeira, porque ele é um instrumento que ele não é tão vibrante e às vezes até agressivo nas batidas, né, na ritmicidade que ele dá, em relação, por exemplo, à atabaque, que ela é mais forte, é um som mais potente, é um som mais agressivo, né? Eu até mudei a voz aí para tentar expressar isso, né, para vocês. A sonoplastia aqui hoje tá intensa. E aí o que acontece? O berimbau, ele é trazido, né, para dentro das aulas
dentro das aulas, né? Dentro da utilização da capoeira. E aí, quando os negros estavam em roda, numa roda de capoeira, aquele que estava tocando o berimbau, ele ficava sempre em pé e ele ficava sempre em uma posição de privilégio, vamos dizer assim, porque ele seria aquele pessoa que estaria atento a tudo. Então, ele seria aquele que estaria de frente para a rua, de frente para as ruas de acesso ao ponto que eles estavam. Ele era aquela pessoa que estava ali é, é, hoje chamado de pai da capoeira, né? Ele seria o líder, vamos dizer assim. E da onde que veio o berimbau? Eu vou voltar já nessa história, tá? Só vou explicar da onde que veio o berimbau. O berimbau, ele era um instrumento tocado nas feiras de alimentos, né? Venda de alimentos, as feiras que a gente tem hoje, feiras populares aí, né? De venda de hortaliças, venda de frutas. E aí nas feiras ficava uma pessoa tocando o berimbau e ela tocava o berimbau para animar as feiras, ela tocava o berimbau para trazer alegria para as feiras, como uma forma de interação entre os feirantes ali, né? E aí, negros que jogavam capoeira, eles percebiam que aquele instrumento tocando ali, ele tinha vários ritmos. E dentro das feiras de populares, ele mudava os ritmos muitas vezes quando chegava a fiscalização, quando chegava a polícia, e alertava os feirantes, porque tinha muitos feirantes ilegais, né, ali dentro da feira, né? E ele alertava, a pessoa que estava tocando alertava a chegada da polícia. E aí o que acontece? É óbvio que a capoeira precisava também disso, de um alerta. E aí eles trazem o berimbau para as rodas de capoeira, e aí passa a ser a capoeira ser tocada pelo berimbau, ser comandada pelo berimbau. Enquanto a pessoa está tocando o berimbau ali, ela está olhando tudo que está ao redor. E assim que ela via a polícia próximo, chegando, o policial, o chapéuzinho do policial, eles paravam, ele tocava outro ritmo, e aí era um ritmo que era comum de eles ver nas feiras, né? Era um instrumento que era comum das feiras, né? E não era proibido tocar nas feiras, só que os policiais não sabiam daquilo. E aí eles mudavam o ritmo do toque do instrumento, né? E a gente fala até hoje que é uma cavalaria chamada, né? E a cavalaria está chegando, então um toque é chamado de cavalaria dentro da capoeira. E eles tocavam ritmo de instrumento assim, né? E acabava alertando da chegada dos policiais. E ali eles paravam de jogar. Como as pessoas ficavam em pé, né? Elas escondiam o que estava acontecendo. Tanto que a gente fala assim, né? Muita gente pergunta, por que uma roda de capoeira? Por que não um quadrado? Sabe quando você tá andando lá no centro de São Paulo? É mais comum no centro de São Paulo, né? Quando você andava, né? Que hoje em dia tá difícil a gente ir para o Brás ali, né? Para 25 de março ali é um sonho hoje ir para esses lugares, né? Quando você ia para aqueles lugares, aí de repente tiver um cara aqui lá, vai aparecer a cobra aqui, eu vou cortar a cobra, eu vou fazer. Ele ficava chamando as pessoas, e as pessoas ficavam fazendo aquela rodinha, né? E sempre você faz uma roda, isso é natural do ser humano, você fazer um círculo ou um semicírculo ao redor daquela pessoa que está no centro. E aí pensa o seguinte, ao redor, se você está chegando, você não sabe o que está acontecendo. Aí você fica curioso, você fica olhando entre o ombro das pessoas, né, para você saber o que está acontecendo ali. E como eles ficavam em rodas, os policiais não conseguiam ver o que estava acontecendo ali, não sabiam se eles estavam dançando, o que eles estavam fazendo. E aí quando eles chegavam, como o ritmo mudava, esses negros não precisavam fugir, porque se eles corressem, os policiais saberiam que tinha algo errado ali, né? E se esses negros ficassem olhando para trás, eles saberiam que teria algo errado ali. E eles não podem ficar olhando para trás, eles têm que ter atenção ao jogo da capoeira. E quem está então olhando tudo ao redor é quem está com o berimbau. E aí, como ele via e ele mudava o ritmo do instrumento que estava sendo tocado ali, o berimbau, mudando o ritmo, eles sabiam que estava chegando a polícia. E aí eles se preveniam para não serem presos, né? Então eles começavam a brincar, a dançar. Então, o que eu quero trazer com isso? Mesmo após a escravidão, a capoeira ainda tinha esse princípio
da dança, da luta, da brincadeira. Então, foi evoluindo, né? Foi mudando o Brasil e a capoeira foi mudando quanto a isso, né? Ela foi se adaptando a isso, a essas mudanças, né? Hoje, volta a ter os outros instrumentos dentro da capoeira, né? O atabaque, por exemplo, ela volta a ter privilégios dentro da capoeira, porque depois a capoeira para de ser considerada marginalizada pelo presidente Getúlio Vargas e ela passa a ser respeitada e vista como uma cultura brasileira, né? Uma cultura muito rica dentro do Brasil. Tanto que a capoeira ela é um dos esportes que mais exporta brasileiros, né? Porque às vezes a gente acha que muito brasileiro sai do Brasil para jogar futebol fora, né? E são poucos os brasileiros que fazem isso. Mas a capoeira sai muitos brasileiros do Brasil para ir para outros países, abrirem academias de capoeira, serem convidados para fazer palestras, cursos, jogos de capoeira fora do Brasil, né? Então a capoeira ela é muito rica, ela é muito ampla. Espero que vocês tenham entendido aí esse aulão aí de capoeira, que eu gosto muito da capoeira, é a minha paixão também, então se deixar eu sair falando que nem um doido aí, né? Então, ó, só espero que vocês tenham entendido a importância do berimbau. Daqui a pouco eu vou mostrar o berimbau para vocês, aí vocês vão entender melhor o que é o berimbau. Depois lá no grupo eu mando uns vídeos para vocês. Eu não coloco os vídeos aqui na aula, porque eu colocava na aula de atletismo e os alunos não conseguem ouvir o áudio. E muitas vezes não adianta eu colocar um vídeo de capoeira, por exemplo, para vocês, se vocês não vão conseguir ouvir a voz, né? Não vão conseguir ouvir a dança, não vão conseguir ouvir o som, ouvir a dança, né? Vocês vão ver a dança, né? Mas vocês não vão conseguir ouvir a música, então fica muito difícil eu colocar ali. E eu vi uns vídeos aqui, eu vou mandar depois para vocês esses vídeos, que nem eu fiz semana passada, e aí vocês conseguem assistir uns vídeos ali de capoeira, algumas coisas, o berimbau sendo tocado, e acho que é muito válido para estimular nas nossas aulas de educação física, né? Então, todo o período da escravidão, ali, a cultura negra como um todo era sempre reprimida, né? Principalmente se estivesse relacionado com a luta. E por isso que a influência da dança dentro das aulas de capoeira, a importância de utilizar dança para esconder, para mascarar, para esconder a luta e assim preservar o treinamento da luta, para depois esse treinamento se tornar uma ferramenta de fugir ali da escravidão, daquele casarão, né, da senzala, do trabalho forçado, né? Então ali poder fugir até ter uma esperança de vida, né? Então alguns instrumentos musicais, né, que são incorporados, né, essa cultura. Tem algumas informações aqui, acho que a maioria das informações tudo eu já passei, né? E a capoeira é a única, aí é uma coisa que eu acho importante. De todas as artes marciais que existem no mundo, a capoeira é a única que existe música, a única que utiliza música durante as suas execuções. Ah, mas professor, pô, o karatê tem música também. Então, algumas coisas, algumas manifestações do karatê, não são todas manifestações do utilização do karatê. A capoeira é em tudo que você pensa na capoeira. No momento que a gente vai fazer um samba de roda, que dentro da capoeira a gente fala que tem um samba de roda e que a gente vai dançar, que a gente vai fazer os movimentos, existe a, a música, né? Então todos os movimentos ali existe a música. Bebendo uma aguinha aqui para refrescar, porque tá difícil. Então, ó, a roda de capoeira é uma das manifestações, né, culturais mais conhecidas no Brasil e reconhecidas no mundo, que nem eu falei para vocês. O Brasil exporta muitos capoeiristas para fora do Brasil. E por isso que a gente precisa valorizar cada vez mais essa nossa arte, essa nossa cultura, né? Eu ia falar nosso esporte, né? Mas é muito mais amplo do que um esporte, né? A capoeira é muito mais ampla do que isso, é muito mais rica do que um esporte.
se eu acho que eu tinha coisa aqui, não. Ah, não, tá. E aí, só para mostrar, terminar aqui para vocês hoje, né? Senão a aula vai longe, porque vocês já viram que eu gosto muito da capoeira, né? O berimbau é esse instrumento aqui, ó. Essa aqui é a cabaça, que a gente chama, né? É uma madeira, ela tem uma madeira específica que é utilizada. Às vezes a gente pode usar bambu também, só que bambu pode quebrar muito fácil. Então essa madeira a gente enverga essa madeira, coloca essa haste de metal, né? Que é um metal também específico, não pode ser qualquer metal, né? É um metal bom, sabe o que a gente faz? Pneu velho, a gente rasga a borda do pneu, tem uns arames. Aquele arame é maravilhoso para fazer um arame da capoeira. Nossa, a gente usa aquele arame ali que é, ó, tinino. A gente fazia muito berimbau assim, na capoeira a gente fazia muito ali. Uma madeira, um pedaço de madeira ali, que é do bambu mesmo, é um pedaço de bambu bem fino. E um cachixi, que a gente chama, né? Que é tipo uma espécie de chocalho, que a gente coloca os dedinhos dentro, né, desse suportezinho do cachixi, segura a madeirinha, e aí vem um dobrão, que a gente fala que pode ser uma moeda, pode ser uma pedrinha, uma pedra, né? Eu tenho algumas pedras aqui bem bacanas para berimbau. E aí o que a gente faz? A pessoa que está tocando o berimbau, ela fica aqui nessa posição, aqui na frente, segurando aqui com o dedinho mínimo, né? Por exemplo, com a mão esquerda, ela segura com a mão esquerda com o dedo mínimo. O dedo indicador e polegar, eu vou abrir a câmera aqui, eu não sei se vai aparecer para vocês, né? Mas, ó, o dedo mínimo, ele fica posicionado, né, nesse cordãozinho aqui que segura a cabaça, tem um cordão que enrola aqui, ó, e ele fica bem na frente aqui desse haste de metal, e segura aqui a cabaça. A gente segura com o dedinho ali naquela parte, o dedo mínimo. O indicador e o polegar segura uma pedra ou um dobrão, né, uma moeda. E os outros dois dedos, o dedo médio e o anelar, eles seguram a madeira do berimbau. Então a gente fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo segurar alguma coisa aqui mostrando isso. Ó, esse desodorantezinho aqui, ó, segura assim. Essa aqui é a haste, o do dedinho, como se fosse aquele, né? Aquela suportezinho, ó, fica aqui embaixo o dedinho, se vocês conseguirem ver. Os dois dedos seguram na madeira e a gente segura a pedra aqui. Deixa eu pegar uma pedra ali, será que as pedras estão aqui? Não, as pedras estão em outro canto. A gente segura aqui a pedrinha, vou pegar minha borrachinha aqui, ó, segura a pedrinha assim, ó. E a gente segura a cabaça no peito, né? No peito não, no abdômen, e a gente utiliza ela aqui, ó, tocando ela aqui. E vai encostando na barriga e a gente vai abafando o som. E a gente então abafa e tira, né? Então a gente vai abafando o som e tirando o som para fazer o ritmo ali que é tocado no berimbau. Então ela tem uma nota, né? O berimbau tem uma nota ali que a gente vai mudando essa nota através da abafar o som, através da batida no cordão, né? Com o dobrão encostado, com o dobrão não encostado, né? Então a gente vai mudando ali, criando um ritmo ali. Aí é utilizado muito o pandeiro dentro das rodas de capoeira, né? Hoje em dia a gente usa muito o pandeiro, que é de origem africana, né? A atabaque, que é muito famosa, o reco-reco, que é essa espécie de, tipo, como se fosse três metais assim, molas, e a pessoa vai raspando, né? E ela vai fazendo um som mais ou menos assim. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas ela vai raspando, né? E o agogô, que dá esse sonzinho aqui, que meu mestre, ele tinha um ódio desse agogô, ele não gostava. Ele falava que os principais, né, berimbau, pandeiro e atabaque. Ele não gostava muito desses outros dois que falavam que só fazia barulho, né? Só que existe dentro da capoeira e a gente respeita assim o uso. Ele não gostava, mas eu gostava, né? Enfim. E a gente tem que se respeitar, né? Aqui as tabaque, né? As tabaque, elas têm tamanhos diferenciados também. E quanto maior ela gera um som mais grave, um som maior, um som mais estridente, e aí a gente pode, às vezes, fazer uma diferenciação, e tem rodas de capoeira que tem muitos capoeiristas, que às vezes tem 2, 3, 4, eu já vi rodas de capoeira com cinco atabaques, não, 5 atabaques, e 5, não, minto, era 3 atabaques e 5 birimbaus, e é bem legal quando tem bastante berimbau. Então o berimbau aqui, ó, vou no desenho aqui, ó, que eu falei, o cachixi, o madeirinha aqui,
a haste de madeira, que ela é amarrada aqui, ela passa por cima, ela é amarrada ao redor do berimbau com cordão, né? E a cabaça, que é utilizado para fazer a aproximação do som, né? Aqui, os mesmos instrumentos que eu já mandei. Aqui tem uma diferença. Eu vou mostrar por aqui. Eu tinha uma outra foto, mas ela está muito pequena, então não consegui colocar. Eu falei para vocês que existiam vários estilos de berimbau, né? E o berimbau, a gente tem o berimbau viola, o berimbau gunga e o berimbau berra. Berra, alguns chamam de berra. Ai, não lembro, é berra. Eu conheço como berra, né? Mas tinha outro nome também que alguns chamavam. E a diferença desses berimbaus é que o gunga é o som mais grave. Por causa da cabaça, que é uma cabaça grande, ela já é um som mais grave. E ela, bom, 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 bom. E a gente fala que o gunga, quando uma roda de capoeira, se tem mais de um berimbau, ele tem que ter um berimbau gunga. Não pode ter dois, ele tem que ter um berimbau gunga. E aí eu vou explicar o porquê de um berimbau gunga. Aí ele pode ter dois berra e ele pode ter dois ou três viola. O gunga, ele é o líder, ele seria o berimbau líder. Então ele é o berimbau que comanda a roda de capoeira. Se ele mudar o ritmo, os outros berimbaus vão mudar o ritmo. É como se ele fosse, por ele ser maior, é como se ele fosse o pai da roda de capoeira, ele fosse o líder da roda de capoeira. Ele que está organizando a roda de capoeira. Então a pessoa que toca esse berimbau, ele tem que ter muita responsabilidade, né, quanto a tocar esse berimbau. Já o berimbau berra é como se ele marcasse o ritmo. Ele sempre fica no mesmo ritmo. Ele vai dum, 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 dum. Ele vai sempre mantendo o mesmo ritmo. Dum, 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 dum. E aí o viola, ele começa a fazer a firula. A gente fala assim, como ele é o menorzinho, ele é aquele som mais agudo, ele é um som mais brincalhão dentro da roda de capoeira. Então ele começa a fazer os repiques que a gente chama na capoeira. Tic tic dum dum tic dum dum tic 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 dum dum tic dum dum tic dum 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 tic dum dum. E ele começa a fazer outros estilos de som, né? E aí a gente fala que essa seria a ordem, né? De uma ordem crescente: gunga, berra e viola. E aí, aqui a formação na fotinha é bem legal, né? O gunga fica no centro, à esquerda fica o berra e à direita do berimbau, o viola. Aqui a gente está vendo, né? A gente está vendo o gunga no meio. A gente veria, na verdade, à direita dele o berra e à esquerda o viola. Só que, na verdade, quando está tocando, imagine de frente, quando a gente está de frente para a boca da roda de capoeira, onde esses berimbaus estão, a gente está vendo dessa forma, um à direita e outro à esquerda. Mas quando eles estão de frente para a roda de capoeira, ficaria ao contrário, tá bom? E a importância, outra coisa, né? A roda de capoeira, a gente faz uma roda de capoeira, que eu expliquei para vocês o porquê, só que a gente sempre tem uma parte aberta da roda de capoeira. Ela não é totalmente fechada. A gente sempre fala que tem a boca da roda, que seria a porta. E você só pode entrar no jogo por essa porta, por essa entrada. Então você não pode entrar de qualquer lugar que você está. Porque quando você dá a volta, por exemplo, você está lá do outro lado da porta. Então imagine que a porta é aqui, onde eu estou tocando o instrumento. Aqui é a entrada da roda de capoeira. E a pessoa está lá do outro lado. Ela tem que dar a volta e entrar. Né? Ou ela entra para jogar com alguém que está jogando na roda, ou ela entra com outra pessoa para jogar. E aí a gente fala que ele tem que entrar ali porque ele é injusto. Às vezes ele está atrás de alguém que está jogando e ele já quer entrar na roda de capoeira. Não pode, é desrespeitoso. Então ele entra pedindo, como se a gente falasse assim, pede licença alguma para entrar, para jogar. Né? Então ele entra por esse caminho, né? Então aí é um pouco da nossa cultura, né? A capoeira é um pouco da nossa cultura. Por isso que eu quis enriquecer bem essa aula aqui, falar bem da nossa cultura e mostrar a importância, né, da nossa cultura ali. E aí, se a gente vê, só com esses instrumentos, né? O cachixi aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, como que é o cachixi. Você coloca o dedinho nessa parte aqui, ó, e aí segura ele para fazer o toque da capoeira, né? E o que acontece, né? Além dos movimentos, a gente pode trabalhar muito com a música, com a dança dentro da capoeira.
com percepção musical dos nossos alunos. Então, por isso que é muito rico e por isso que é uma atividade que a gente sim deve passar. A gente não pode negligenciar a utilização da capoeira dentro das aulas de educação física. Então, assim, o que eu estou falando para vocês, professores, você quer que a gente seja mestre? Nós precisamos nos tornar mestres de capoeira para dar uma aula de capoeira? Não, vocês não vão se tornar mestres de capoeira, mas vocês precisam ser responsáveis a ponto de poder passar aulas de capoeira para os seus alunos, para às vezes despertar maior interesse desses alunos em buscar a prática de aulas de capoeira, às vezes fora fora da escola, né? Então eles buscarem a prática de capoeira de uma forma bem rica e bem ampla, né? Então nós como profissionais precisamos gerar esse despertar dentro dos nossos alunos para manter viva sempre a capoeira, a prática da capoeira, né? De forma bem ampla no nosso país. Beleza, pessoal? Acho que a gente terminou aqui. Deixa eu terminar a gravação.